Olá, amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos nessa que será a nossa aula de número 183, hoje 21 de fevereiro de 2024, e para nós uma satisfação especial podermos estar com os irmãos para mais uma das nossas aulas, não é? Eu quero convidá-los para uma leitura bíblica, a leitura bíblica que será feita em Apocalipse capítulo 20, os versículos de número... Vamos ler o versículo 4, ele diz assim: vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus. Lemos aqui Apocalipse capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. Com isso, vamos iniciar, não é? Trazendo o pastor Ciro, acho que eu vou colocar o óculos, porque a vista hoje está um pouco embaçada, né? Vai facilitar com certeza. Uma satisfação, meus irmãos, nós podermos, nesta oportunidade, estarmos aqui apresentando esta que será a nossa aula de número 183. Pastor Ciro, paz do Senhor, como está? Conte a bênção, quantas são? Senhor pastor Alex, tudo bem com o irmão? Graças a Deus, estamos indo, avançando, né? Em nome de Jesus, avançando cada dia, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Amém. Tá chegando bem aí, meu? Tá tranquilo, tá jóia, benção purinha. Benção purinha. Maravilha. Pois bem, eu estava dizendo aqui, nós vamos para a nossa aula de número 183, a temática ainda relacionada às perguntas escatológicas, mas com uma especificidade, né? Estamos aqui já desde a aula 182 falando sobre o milênio. E este é o tema também para esta aula de hoje. Vários temas que estão bem próximos deles, giram em torno, né, desse mesmo aspecto do milênio. Por isso já aproveitei para ler Apocalipse capítulo 20, versículos 4, 5 e 6. Pastor, deixa eu pegar aqui. Pronto, pastor o João já está com a gente aqui, Deus abençoe. Estávamos falando agora mesmo, está ajustando para abrir um núcleo do CETAD lá. Logo depois já falei também com o pastor Evandro Carlos, Evandro, que segue lá em Goiânia fazendo o tratamento de saúde dele. Ele anunciou agora que vai iniciar sessões de radioterapia no tratamento que ele está fazendo, e com certeza Deus vai conceder a oportunidade de bênçãos para a glória do nome dele. Nós vamos perseverar na oração. Ainda na nossa live de hoje, antes de concluirmos, estaremos orando pela saúde do pastor Evandro Carlos, não é? Um tocantinense que está lá em Goiás. Pelo menos eu imagino que seja de Tocantins, eu estou dizendo aqui por conta própria. Diz aí, pastor Evandro, irmão, é de Tocantins mesmo ou só mora em Palmas, não é? Porque essa questão a gente nunca conversou, rapaz, eu não sei não se o pastor Evandro é de fato ali. Eu também não tenho essa informação, não. Diga lá, pastor Evandro, responde aí para tirar a nossa dúvida agora, que agora eu fiquei numa sinuca de bico, né? Eu falei, mas não fiquei com certeza se o pastor Evandro é de fato tocantinense, né? Porque mora lá em Palmas, mas não sei se é nascido ali na região. Mas muito bem, meu pastor. Está aí que ele já cumprimentou, falou. Já mandou aqui uma outra saudação e tá tudo certo. Olha aí, ó. Está aí. Vamos avançando em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai dar tudo certo. Vai ser bênção. Pastor Evandro. Meu pastor, vamos iniciar então a nossa pauta. A hora que o pastor Evandro responder ali a questão se ele é mesmo, olha lá, nascido em Porto Nacional, Tocantins. Nacional, olha aí. Tá ali, Porto Nacional, bem próximo de Palmas, né? Já estive lá. Rápida. Já estive em Porto Nacional também. Maravilha. Irmão, deixa eu ver aqui, ó. Odair Júnior. Não está sem som não, meu filho. Regula aí o seu aparelho. Aumenta aí. O celular
O seu celular é que deve estar com o áudio baixo ou desligado. O áudio está normal. Os demais irmãos que estão aqui na live podem confirmar se vocês estão ouvindo perfeitamente as nossas vozes. Se estão, diga amém. Dá glória a Deus. É isso aí. Prontinho. Olha aí. A turma está entrando, vai chegando. O som está ótimo. Pai do Senhor, estamos vendo a live aqui do Piauí. Olha aí, ó. Deus abençoe. Glória a Deus. Olha aí, o Cruz já está aproveitando para mandar mais perguntas. É isso aí. Lembrando que, se você tem alguma dúvida, olha lá, Tocantinense do Pé ou só os salvos? Ótima pergunta, né? Então eu quero que, mais uma vez, agradecer ao irmão pela oportunidade, né, de nessa videoaula, nessa live, né, que é uma aula de número 183. Essa aí. Teve um irmão que acho que é novo por aqui, perguntou se tem no YouTube. Essa live depois ela fica agora também gravada no YouTube. Ela é live, depois ela vai ser gravada, vai ficar tanto aqui no Insta como no YouTube com uma formatação melhor, né? Uma edição diferente, isso. Edição melhor e tal, e tem várias lives lá, né? Com certeza. No canal CETADB. Glória a Deus. Então, a nossa temática, irmãos, é o milênio. Vocês estão chegando agora, peço que vocês convidem outras pessoas e também vão clicando no coraçãozinho aí, no aviãozinho, esse aviãozinho de papel aí, né? E vão chamando mais pessoas, porque você sabe que quarta-feira é o nosso dia tradicional de live, mas tem concorrência, né? Tem aquele pessoal que gosta do futebol, que não está muito convertido ainda, que deixa de assistir uma live bíblica para ver jogo. Tem aqueles que vão ver outras lives por aí, a live de profeta, né? Tal. Vamos ver o que Deus tem. Eu tenho um pastor que ele manda o WhatsApp pra gente aqui. Ó, a Luciana entrou aí, ó. A Luciana Ziborga. Eu já vi que a dona patroa já chegou também ali. Já chegou dizendo que o som tá maravilhoso. A Estúdio Pagani, eu vi aí que ela falou que tá ótimo. Muito bom. Vamos lá, pastor. Vamos direto ao assunto, né? Como diria o mestre Antônio Gilberto. Então, no milênio haverá ímpios? É a pergunta. Veja, eu sempre digo que a palavra ímpio é uma palavra forte, né? Uma palavra forte, sobretudo para o período milenial. Porque quem iniciará o milênio? Quem vai iniciar o milênio? Nós temos dito aqui que são dois tipos de povos. O primeiro povo, dois tipos de povo, né? O primeiro povo é a igreja. Só que a igreja, ela vai estar glorificada. A igreja já não vai mais estar num estado como hoje, um estado mortal. A igreja terá se revestido. Os salvos já terão sido glorificados, revestidos de imortalidade, como diz a Bíblia, revestidos de incorruptibilidade, e vão estar com o Senhor, porque a Bíblia diz, a partir do arrebatamento, a Bíblia diz, estaremos para sempre com o Senhor. Então, sem dúvida nenhuma, a igreja participa do milênio, a igreja vai ser galardoada, e claro que parte desse galardão justamente faz parte, desculpa da redundância, né? Significa você também participar do reino milenial, mas nós teremos também os povos naturais. Aí eu falo no plural porque você tem, dentre os povos naturais, um povo protagonista, que é Israel. Dentre os povos naturais, Israel será o povo protagonista, porque as profecias sobre o milênio que estão para se cumprir, do templo, lá em Ezequiel, capítulos 40 a 48, tudo aquilo, e outras passagens também, Zacarias, Jeremias, tudo vai se cumprir no período milenial quanto a Israel. Israel protagonista. E os outros povos também. Então, veja bem, se haverá povos naturais,
é evidente que esses povos naturais são compostos de pessoas propensas ainda a uma vida de pecado, porque terão ainda a natureza adâmica. E o diabo? O diabo vai estar preso. O diabo é tentador. O diabo é o fomentador da atividade pecaminosa. Ele vai estar preso. Mas o ser humano em si mesmo, o próprio autor, o próprio Tiago, né, diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Agora, quando eu falo que a palavra ímpio é um pouco forte, sobretudo para o período milenial, é porque a tendência, Cristo reinando. A Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A Bíblia diz que de Sião partirá a lei. Claro, haverá um grande avivamento como nunca antes ocorreu no mundo. Cristo reinando. Então, claro que a atividade pecaminosa ela será grandemente diminuída, mas não extinta. Não será extinta porque a Bíblia menciona, nós lemos na aula passada a respeito disso. Mas eu não vou ler aquele texto agora de novo, mas vou ler ao longo dessa videoaula, porque é um texto fundamental para nós entendermos o milênio. Com certeza. Aquele texto de Isaías. Agora, então, só para responder agora objetivamente, haverá ímpios no milênio? Então, eu estava dizendo que quem vai iniciar o milênio são, além da igreja glorificada, que já está acima dessa vida de pecado, porque ela terá sido glorificada, e glorificação significa também a ausência do pecado. Também e principalmente, porque hoje nós somos salvos, o pecado não tem domínio sobre nós, se nós formos fiéis e tivermos comunhão com o Espírito Santo, o pecado, diz a Bíblia, não terá domínio sobre vós, mas ele está presente. No corpo glorificado, o pecado não está mais presente. Então, não existe mais presença do pecado. Hoje, nós podemos vencer o poder do pecado. Então, o pecado está presente. Agora, no corpo glorificado, não. No que tange aos povos naturais, eu digo que haverá, claro, haverá a propensão para o pecado, mas será muito difícil as pessoas terem uma vida de pecado, porque Cristo reinando, claro que Jesus, ele vai ser um rei justo, ele é santo, as pessoas serão educadas, a terra estará realmente desfrutando de uma nova ordem mundial. Então, o que nós vemos hoje, por exemplo, esse mundanismo todo, esses bailes, essas festas, essas coisas ímpias que nós temos hoje, como agora recentemente tivemos uma festa aí, que talvez se eu pronunciar o nome aqui, a nossa live caia, né? Porque o brasileiro pode falar mal de tudo. Se você falar mal dessa determinada festa aí, meu Deus, é capaz, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim. Aliás, o pessoal está agora ainda comemorando, não acaba nunca, entendeu? A gente, quando pensa que acabou, tem um desfile ali na esquina e não sei mais aonde, e está passando outro desfile de comemoração, porque não sei o quê, ficou em 12º lugar a escola tal, e é inédito e tanta coisa, e aí já começam as preparações para o próximo, e a Covid e tudo não adiantou nada, o pessoal continuou, a primeira coisa que teve que voltar foi isso, mas Cristo reinando, claro, não haverá espaço para esse tipo de coisa, não haverá espaço para a imoralidade, para o pecado em grande escala, mas o ser humano, assim como o próprio Satanás, que estava na presença de Deus, e a terça parte dos anjos, eles se rebelaram contra Deus, então nós não podemos, de maneira nenhuma, excluir essa possibilidade, né? E outra coisa, estamos falando de 1000 anos, 1000 anos. Veja o que pode acontecer em 1000 anos. Se você parar para pensar, do ano 1001 até o ano 2000, que foi o milênio anterior, 1000 anos. Olha quanta coisa aconteceu num período de 1000 anos, quantos fatos, quantos acontecimentos históricos, a Renascença,
e a Reforma Protestante, e o Iluminismo, e a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e as duas grandes guerras mundiais. Veja quanta coisa, estou citando só alguns fatos principais, né? Já a partir do século XV, século XVI, mas veja quanta coisa acontece num período de 1000 anos. Então, em 1000 anos, vai acontecer muita coisa na Terra. Nós não podemos saber exatamente o que vai acontecer. O que nós podemos dizer é que o mundo vai estar desfrutando de uma nova ordem mundial. Em que sentido? Não haverá a ferocidade dos animais como hoje. Haverá longevidade, que significa que haverá uma melhor saúde para todos. Vai haver justiça, porque Jesus vai estar reinando. Vai haver paz, porque, claro, o príncipe da paz não vai de maneira alguma permitir que haja guerras. Então, se no Império Romano, o próprio imperador, ele ali, houve um momento em que ele impediu que houvesse guerras, né, chamada Pax Romana, claro que Cristo também vai fazer algo, e de fato, de maneira global, né, abrangendo todo mundo, porque ali era só o Império Romano, que para eles era como se fosse o mundo todo, né? Mas era apenas uma parte do mundo, e era uma paz imposta, tal, pela força. O nosso Senhor, claro, ele não impõe nada, mas ele vai estabelecer regras, e aqueles que não andarem de acordo com as regras, é evidente que estará prevista também uma punição, porque Deus é justo. Então, pastor Hércules, eu acredito que, agora sim, citando o texto de Isaías 65, versículo 20, que diz claramente que vai ter pecado, né? Não haverá mais nela, aqui falando mais precisamente de Jerusalém, Isaías 65 e 20, não haverá mais nela, Jerusalém, criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Ou, em outras palavras, é como se a infância fosse prolongada. Como haverá longevidade, se uma pessoa vier a morrer com 100 anos, ela ainda será considerada como se fosse uma criança, porque ela terá muito tempo de vida. Isso leva até muita gente a pensar que no milênio não haverá morte, mas aqui o próprio texto diz que a pessoa que morrer, né, a criança, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Então, está previsto que haverá morte. Só que a gente pode supor, isso é uma suposição, não podemos ser dogmáticos ou peremptórios nessa afirmação, mas há teólogos que defendem a ideia de que os salvos, aqueles que se mantiverem fiéis, vão permanecer vivos durante todo o milênio. E a morte, no caso, será aplicada, aqueles que vão morrer são aqueles que realmente se rebelarem contra Deus. Isso dentre os povos naturais. Mas, respondendo agora à pergunta do irmão, haverá a possibilidade de alguém pecar e talvez até avançar um pouco mais e não somente cometer um pecado isolado, se tornar realmente um ímpio. Uma pessoa que cometa pecado após pecado de maneira contumaz, a ponto de vir a ser punida com a morte, porque esse texto aqui, esse será amaldiçoado, né? O pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65, 20, nós explicamos na aula passada que é uma referência a uma pena capital, né? A pessoa pagaria aí por andar em desobediência. Mas eu creio que é isso que nós poderíamos falar sobre essa questão, pastor Hércules. Maravilha, está ótimo. Fica também o convite aos irmãos para assistirem a aula da semana passada, a de número 182. Está disponível aqui no Instagram e também fica lá no nosso canal Cetadeb no YouTube. Você pode acessar e assistir a aula 182. Na pesquisa ali na lupa, é só colocar hashtag, né, sustenido 182 e assistir a aula que vai estar ali à sua disposição. A próxima questão, pastor, que nós temos aqui para hoje é assim: no milênio nascerão pessoas?
Sim, partindo do pressuposto de que haverá povos naturais, como nós falamos, claro que milhões de pessoas vão nascer no milênio, milhões. Pense em quantas pessoas podem nascer em 1000 anos. Então, milhões de pessoas nascerão no milênio. Aí se menciona até no texto que eu li, Isaías 65:20, que uma pessoa morrer de 100 anos será considerada ainda uma criança. Então, nós podemos sim, isso indica, né, como eu falei, que a infância, como haverá longevidade, a própria infância também haverá uma mudança, inclusive nessa questão, porque hoje a infância ela é até uma certa idade, depois vem a adolescência, não é? E isso aí varia, né? Nos Estados Unidos tem aquela ideia de que a adolescência vai até os 19 anos, né? Então, aqui no Brasil já tem outra ideia e os estudiosos aí, às vezes, propõem algumas modificações e tal, e dependendo da pessoa, a adolescência pode durar até mais. Mas, e a infância também. Agora, aqui no caso, a gente percebe que vai haver realmente uma mudança no sentido de que vai haver longevidade, então a própria infância terá uma maior duração, adolescência, juventude, e talvez nós voltemos ali àquilo que nós vemos em Gênesis. Em Gênesis a gente vê ali pessoas vivendo mais de 900 anos, alguém acha aquilo uma coisa absurda, mas pense numa nova configuração, numa nova ordem de fato, uma nova ordem. Hoje se usa esse termo nova ordem mundial, aí numa referência àquilo que se levanta contra Deus de fato. Mas o milênio vai ter uma nova ordem, haverá uma nova ordem, haverá saúde, haverá ordem, né? Haverá ordem. E a ordem haverá segurança, né? Porque, veja, o que causa a morte hoje em dia? Além das doenças, as guerras, né? A falta de segurança, a violência. Então, tudo isso cessará praticamente no milênio, porque Cristo vai estar reinando. Então, e atrelado à questão da saúde, a longevidade propriamente dita pela saúde que Deus vai conceder aos povos naturais, então nós podemos aí crer que vai haver realmente um grande aumento da população, porque vai haver prosperidade também. Então hoje essa questão econômico-financeira gera uma dificuldade, questões sociais dificultam. Claro que tem pessoas que as famílias vão crescendo e as pessoas não têm condição de manter, vai aumentando a população de rua, mas imagine no milênio quando houver prosperidade, houver segurança. Então haverá de fato, nascerão pessoas no milênio, vai haver uma grande multidão que vai nascer no milênio, vai ser um período realmente em que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, e quem estiver aqui no milênio vai desfrutar de uma alegria indizível. Claro, só não será maior do que a alegria que a própria igreja vai experimentar, porque a igreja já estará glorificada e estará com o Senhor. Maravilha, meu pastor. A terceira questão que nós temos na nossa pauta de hoje diz respeito ao seguinte: quem serão as pessoas enganadas pelo diabo no milênio? Já por esse motivo que eu li Apocalipse 20, ali, versículo 4, 5 e 6. Aqui só uma pequena correção, né? Porque não haverá, na verdade, pessoas enganadas pelo diabo no milênio, né? Isso aí. Porque no milênio o diabo estará preso. O irmão leu aí. Então a Bíblia é muito clara que, aliás, o irmão leu 4, né? Eu li o 4, 5 e 6. Então, nós poderíamos ler o 1 a 3 também, só para completar. Bora. Se o senhor puder ler Apocalipse 21 a 3, que aí vamos já. Junto ao quebra-cabeça, né? Fechou. 20. Apocalipse 20 diz assim, ó: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão.
ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí o irmão tinha lido 4-6, né? Isso. Aí eu vou pedir a gentileza do irmão ler também aí o 7-10, então. Bora lá. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, que está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então veja que os versículos 1-3, Apocalipse 20, nós vamos considerando aí essa perícope agora, né? Esse parágrafo, vamos dizer assim, Apocalipse 20, versículos 1-10. Os versículos 1-3 falam da prisão de Satanás. Os versículos 7-10 falam da liberação de Satanás para enganar as nações. E os versículos do meio, que são os versículos 4-6, falam justamente da ressurreição dos santos, dos mártires do período tribulacional que vão ressuscitar para reinar durante o milênio, e depois o versículo 6 fala da ressurreição dos ímpios, que fazem parte da segunda ressurreição, que só vão ressuscitar após terem passado os 1000 anos, porque eles vão comparecer diante do trono branco. Mas o que interessa aqui para essa resposta são os versículos 7-10 e 1-3, para você entender que o diabo não vai ter atividade no milênio, porque ele estará preso. Então a correção que eu propus aqui da pergunta, com todo respeito ao irmão que fez, é que ele pergunta se quem serão as pessoas enganadas pelo diabo no milênio. No milênio, ninguém será enganado pelo diabo, porque o diabo estará preso. O diabo vai enganar depois do milênio. Então, eu vou considerar que a pergunta do nosso irmão diz respeito ao que acontecerá depois do milênio. E depois do milênio, o irmão leu aí, o que vai acontecer? O que é chamado de Gog e Magog. Mas não se deve confundir esse Gog e Magog que aparece aí com o que aparece na profecia de Ezequiel, capítulos 38 e 39. Porque lá em Ezequiel, você tem uma profecia com respeito a povos do norte que vão se aliar numa coalizão para tentar varrer Israel do mapa. Então, aquela coalizão terá um líder, que é justamente Gog. Gog ali não é um país ou uma cidade, Gog é uma pessoa, ele vai ser um líder, Gog é um título, por assim dizer, e ele vai, porque ele é da terra de Magog, né? Gog da terra de Magog. Então esse líder que se levanta na terra de Magog, ele vai formar um conglomerado, uma coalizão de povos do norte, e quando se fala do norte, você vê que é uma profecia de cunho geográfico, porque, claro, aqueles países com aqueles nomes, não existem mais os nomes, mas é só você olhar para o mapa e você vai ver o que está ao norte de Israel. Quando você vê ali o Mar Negro e acima, você lá no extremo norte, claro, você vai ver a Rússia, você tem a China, mas quando você sobe olhando para o norte, ali, quando você sobe o seu olho olhando para o mapa, você vê a Rússia, mas se você desce um pouco mais, você vê a Turquia, você vê o Líbano. Então, e hoje são inimigos figadais de Israel, sobretudo aqueles que estão mais próximos. É lá no Líbano que está o Hezbollah, né? Que é ali um grupo terrorista terrível, mais estruturado até do que o Hamas, que está ao norte. Mas ambos são financiados pelo Irã, tanto o Hezbollah quanto o Hamas recebem apoio do Irã.
O Irã que está por trás de tudo aquilo ali. Então veja que, então, isso é um cenário que está sendo montado hoje. Por quê? Porque aquela profecia de Ezequiel 38 e 39, que aparece logo depois de Ezequiel 37, o que Ezequiel 37 mostra? Ezequiel 37 mostra o restabelecimento de Israel como nação. E ali está prevista também uma restauração espiritual, que ainda não aconteceu, porque Israel, claro, um judeu aqui, outro ali tem se convertido, mas não houve ainda uma restauração nacional. E a profecia de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, prevê uma restauração do povo de Israel, já como nação, estabelecido como nação. E é o que realmente aconteceu. Já houve o restabelecimento nacional, mas Israel ainda vai passar por um processo de restauração espiritual, que, de acordo com a profecia de Zacarias 12:10, só deve acontecer durante o período tribulacional, ainda que seja um remanescente. Então, a tendência dos estudiosos de escatologia, os estudiosos pré-tribulacionistas, que não espiritualizam as profecias, porque nós não temos permissão para espiritualizar, nem de alegorizar, a tendência de acreditar que essa invasão, ou essa tentativa de invasão de Gog e seu grupo vai acontecer durante o período tribulacional, talvez no início. E claro que Gog e Magog, Gog da terra de Magog e seu grupo, não deve ser confundido com o anticristo no Armagedon, porque no Armagedon, já no fim do período tribulacional, a batalha de Meguido, né, já é bem no limiar ali, para a chegada, a descida de Jesus em poder e grande glória. Agora, esta batalha de Gog e Magog, que está mencionada aí em Apocalipse 27-10, após o milênio, alguns estudiosos também, de maneira apressada, a meu ver, acabam querendo fazer a fusão das duas profecias. Ezequiel 38 e 39 com Apocalipse 27-10, como se fosse uma coisa só. E aí eles aproveitam, claro, também para falar que o milênio não é literal e tal, e tanta coisa, e etc. Mas não, a Bíblia é clara ao dizer que esta batalha de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, é de povos do norte. Enquanto que Gog e Magog, veja que é um uso metafórico que se faz, porque em Ezequiel você tem Gog da terra de Magog. E lá em Apocalipse 20 se menciona como se fosse uma dupla, Gog e Magog. Só que o uso ali é metafórico. Usa-se um termo metafórico, uma metáfora, uma comparação, porque assim como terá acontecido aquela batalha de Gog e Magog, que de Gog da terra de Magog terá sido, né, um levante contra Israel, após o milênio, Satanás ele agora vai reunir pessoas, povos, não somente do norte, mas diz ali dos 4 cantos da terra. 4 cantos da terra é uma maneira de referir-se biblicamente aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, de todas as partes, não é só do norte. Então ele vai reunir pessoas rebeldes, veja, pessoas que terão passado pelo milênio, mas mesmo assim, essas pessoas vão se aliar a Satanás no último levante de Satanás contra Deus. E então o irmão pergunta: quem serão as pessoas enganadas pelo diabo no milênio? São pessoas rebeldes que, mesmo tendo passado pelo milênio, vão se rebelar contra Deus. Infelizmente, é o que está na Bíblia. É difícil de acreditar nisso. Humanamente falando, a gente começa a pensar: meu Deus, como pode? Pessoas que passaram pelo milênio, que aprenderam do Senhor, o Senhor reinando, um grande avivamento na terra. Aí isso mostra que a natureza do ser humano é pecaminosa, é má, e inclina-se sempre para o mal. Paulo foi muito claro sobre isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que não quero fazer, faço. Ora, se o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que não quero fazer, faço.
Logo, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Eu vejo uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que habita em meus membros, disse Paulo. O ser humano, ele é pecador por natureza. Ele nasce, ele é gerado em pecado. Ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Então, no milênio é a mesma coisa. As pessoas que vão passar pelo milênio, claro, elas vão ter todas, assim como hoje. Claro que hoje alguém pode falar, não, hoje o mundo está difícil, mas hoje o ser humano tem todas as condições para crer em Deus. A graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Paulo falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se o Brasil está cheio de pecado, se os Estados Unidos está cheio de pecado, se Vegas é a terra, é a cidade do pecado, se o Rio de Janeiro é a cidade do pecado, sim, mas nesses lugares, Nova York, se nessas cidades o pecado abundou, a graça de Deus tem superabundado. E o ser humano tem a oportunidade de ter um encontro com Deus, de conhecer a palavra, mas muita gente se rebela dentro da igreja, de pessoas que já há vários anos conhecem a verdade, voltam contra Deus, se desviam da verdade. Então, atrapalhado. Pois é. Então isso é possível, infelizmente, e o diabo vai fazer a festa, né? Vai ser a última oportunidade dele, ele vai ter essa oportunidade, vai enganar muita gente. Mas, irmão Ciro, por que Deus permite isso? Por que Deus vai soltar o diabo? Deixa o diabo preso. Não, o diabo vai cumprir um importante papel. Embora ele seja inimigo de Deus, Deus está no controle de tudo, ele vai ter que fazer esse papel, porque Deus, na verdade, não obriga ninguém a servi-lo. A salvação é proposta, a salvação não é imposta. Jesus mesmo disse, Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, se é uma conjunção condicional, não é? Indica condicionalidade, se. Jesus não obriga ninguém a servi-lo. Se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus, tem que renunciar, tem que tomar cada dia a sua cruz, e muita gente não está disposta a isso. E Deus não vai fazer o que nós devemos fazer. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Claro, Deus dá todas as condições. A graça de Deus é manifestada, a graça que se mostra preveniente, vem antes, para capacitar o pecador, para iluminar o pecador, mas mesmo assim Deus não vai forçar ninguém. A graça de Deus, diferentemente do que pensam irmãos de outras traduções, a graça de Deus não é irresistível. A graça de Deus é poderosa, mas ela não é coercitiva, né, a ponto de obrigar a pessoa a crer em Deus, porque Deus não fez autômatos, Deus não fez robôs, Deus fez seres livres, seres morais, e mesmo no milênio, e logo depois do milênio, a pessoa tem que querer servir a Deus, tem que querer ser santa, tem que querer estar para sempre com o Senhor na eternidade, porque se não quiser e se rebelar contra Deus, o diabo vai estar de plantão, porque a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando ele vê a oportunidade, e se a pessoa não quiser o que Deus lhe oferece, gratuitamente, infelizmente essa pessoa fará a pior escolha que ela poderá fazer, mas irá para o lugar que é... Quando a Bíblia diz que Judas foi para o seu próprio lugar, não é? Muita gente torce essa passagem, está vendo? Já estava determinado que ele tinha. Não, ali o sentido que ele foi para o lugar que ele mesmo escolheu. Ele escolheu ir para lá. Ele quis ir para lá. Por isso que Pedro, é claro, ao dizer, ele justificou inclusive a substituição de Judas, lá citando Salmos e tal, que Judas precisava ser substituído. Por quê? Porque ele se desviou. Atos capítulo 1, versículo 25. Judas se desviou indo para o seu próprio lugar, isto é, indo para o lugar que ele mesmo escolheu. E é o que vai acontecer, infelizmente. São essas as pessoas que serão enganadas pelo diabo no milênio. São as características que a gente pode citar, não é?
das pessoas que vão ser enganadas pelo diabo, não no milênio, repito. Eu fui traído aqui pela pergunta, depois do milênio, né? Depois, porque no milênio o diabo estará preso. Muito bem, meu pastor, é desta forma aí. Agora, essa outra questão aqui, essa é uma questão bastante interessante da gente frisar. Quem são os povos naturais? Porque muitos irmãos têm dúvida quando a gente fala de povos naturais do milênio, porque tem aquela concepção de que a igreja vai estar glorificada, volta com Cristo ali no final do período tribulacional e entra para o milênio, a igreja glorificada. E quem são os povos naturais que estarão nesse período de 1000 anos? E tem-se a ideia também de que vai morrer todo mundo. Também, tem essa questão aí. E a Bíblia não diz isso. Você lê com atenção Apocalipse, vai ver que virão juízos de Deus. Claro, a terça parte vai morrer e vai ter juízo. Claro, vai morrer muita gente no milênio, mas não vai morrer todo mundo. Outra coisa, muita gente vai se aliar ao anticristo e vai receber o sinal da besta conscientemente, porque, claro, a pessoa vai precisar comprar, vai precisar vender e tal, e vai ser dificultado nesses 7 anos. Mas não quer dizer que todos vão aderir, porque vai haver, inclusive, resistência. A Bíblia diz que o anticristo fará guerra aos santos. Se a Bíblia diz que o anticristo fará guerra aos santos, é porque haverá resistência. Com certeza. E muitos vão morrer, evidentemente, muitos santos. Mas ao final do milênio, ao final do período tribulacional de 7 anos, muita gente vai estar viva. Muita gente. Porque a guerra será travada, as guerras serão travadas por soldados. Não é toda a população. Imagina uma guerra estourando hoje, uma guerra mundial, vai ter soldados na guerra, lutando. E o anticristo vai ter os seus soldados, aqueles vão estar aliados com ele numa guerra. Agora, tem a população, de maneira geral, as pessoas, de maneira geral, que nem todas vão se aliar ao anticristo, muitas vão crer em Jesus, muitas serão mortas por causa disso, haverá perseguição e tal. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Se pudermos citar aqui uma pequena ordem de poucos eventos, né? Não todos, mas uma ordem escatológica a partir da manifestação de Jesus em poder e grande glória, seguindo a própria ordem de Apocalipse, se bem que Apocalipse não tem todos os eventos. Eu vou explicar. Porque tem um evento que tem que ser encaixado ali, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, e tem um evento que é mencionado nos profetas, e Jesus mencionou também, que não é descrito em Apocalipse, mas você vai ver que ele tem que estar ali. Tem espaço para ele ali, né? Tem espaço para ele ali. Tem espaço, que é o julgamento dos gentios. Porque Joel falou, multidões do vale da decisão. E muita gente usa isso às vezes como tema de congresso de mocidade, multidões do vale ali, na verdade é uma referência ao que vai acontecer logo depois do Armagedon. Porque o que vai acontecer então? Voltando, nós vamos ter a vinda de Jesus em poder e grande glória, a igreja terá participado das bodas do Cordeiro no céu, e a igreja vem com o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor virá montado num cavalo branco, e os seus exércitos acompanham. Claro que é uma descrição triunfal, pictórica, simbólica. Não é que Jesus vem literalmente com um cavalo e tal. Não, ali é uma representação, mas é que ele vem de fato, mas ele vem triunfante. E os seus exércitos com ele. E ali a característica dos exércitos, claro, que quando falamos dos exércitos no plural, os anjos também estarão com o Senhor. Mas a igreja também. Porque a igreja também é parte dos exércitos do Senhor. Tanto que nós somos descritos na Bíblia como soldados de Cristo. Paulo até falou para Timóteo, sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então nós fazemos parte, nós formamos parte dos exércitos do Senhor. E a descrição de Apocalipse 19 é que aqueles exércitos do Senhor, no caso da igreja, ela está vestida com linho finíssimo
E a essa altura, quando João cita isso, quando ele registrou isso que Deus lhe revelou, alguns versículos anteriores, nós estamos lendo aqui para ganhar tempo, ele tinha explicado que o linho finíssimo é a justiça dos santos. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. Claro está que a igreja desce com o Senhor. Aí o que vai acontecer? Jesus, a Bíblia diz que todo olho verá. Como que todo olho verá? Se Jesus vai descer lá em Jerusalém. Não confunda a descida de Jesus à terra com o arrebatamento. O arrebatamento é instantâneo. É um rapto. A igreja será tirada da terra. Isso é um arrebatamento. Somente os salvos o verão. Está lá em Hebreus 9, 27. Quando o Senhor vier na sua segunda vinda, que ali é uma referência, claro, ao arrebatamento, que é o evento inaugural da segunda vinda, que abarca esse período de 7 anos, mas ela tem como evento desencadeador o arrebatamento. Então, no arrebatamento, a Bíblia diz que somente os salvos o verão, porque a Bíblia diz que ele será visto, aparecerá para aqueles que o esperam para a salvação, no sentido de glorificação. Mas lá em Apocalipse 1 e 7, que está no prólogo de Apocalipse, que antecipa o que será tratado no capítulo 19, diz que todo olho verá. Agora, como que todo olho verá? Porque será uma descida lenta. Não vai ser rápida, vai ser lenta. O Senhor vem triunfante. Por isso que a Bíblia diz que todas as tribos se lamentarão. As tribos ali que se lamentarão, na verdade, são os aliados do anticristo. São os aliados do anticristo que ali se lamentar, literalmente, eles vão bater no peito, lamentando, como se eles estivessem de luto. É esse o sentido no grego. Eles vão bater no peito, porque eles vão perceber que eles tomaram a pior decisão da vida deles, que foi se aliar ao anticristo. Porque eles vão ver que eles achavam que o anticristo ia prevalecer, só que eles vão ver Cristo vindo triunfante, e Cristo virá de uma maneira tal que todos verão Jesus em poder e grande glória. E claro, aí ele vem e desce no Monte das Oliveiras. E aí vai se cumprir o que Jesus falou ali, onde se juntarem as águias, não é? Porque ali, na verdade, é uma figuração de linguagem para mostrar o seguinte: quem está olhando de longe e vê, ali o termo mais apropriado não é águia, né? Alguma versão diz águia, versão corrigida. Mas ali são aves em torno de um animal morto. O abutre, né? Exatamente. Tem um animal morto, o que as aves ficam fazendo? Elas ficam dando volta ali para descer ali onde está aquele animal morto. E quem olha de longe vê aquilo. Então o que vai acontecer? O que Jesus quis dizer com essa ilustração? Quando ele estiver descendo para chegar em Jerusalém, porque ali é onde estará o foco, né? Ali onde tudo vai estar acontecendo. Em Zacarias 14, versículo 4, diz que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então as pessoas vão ver esse cortejo, o Senhor vindo com a sua comitiva descendo. Aí ele desce. Quando ele descer, o que ele vai fazer? A primeira coisa, claro, ele vai destruir os exércitos do anticristo. Apocalipse está claro ali, a descrição da batalha do Armagedon, os exércitos do anticristo marchando para destruir Jerusalém. Jesus desce naquele momento, vai pisar na terra, porque está escrito: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá em dois, vai se dividir em duas partes, e então os exércitos do anticristo serão destruídos, serão mortos. O anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo, vão inaugurar o Guiena. E depois disso, o que Apocalipse diz que vai acontecer? Diz que o diabo vai ser preso, e diz que os mártires do período tribulacional vão ressuscitar e vai começar o milênio. Mas o que está faltando aí? Como eu disse que a Bíblia explica a própria Bíblia, quando você abre, vou pedir se o irmão puder ler por gentileza, Mateus
capítulo 25, versículo 31. O que diz o versículo 31? Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as... Sim. Só para a gente não perder o contexto. Eu já disse que Jesus descerá na terra. Então, esse julgamento, mesmo falando no trono da sua glória, não é no céu, é na terra. Porque ele vai, na sua vinda e poder grande glória, ele vai descer na terra. Então, aí está claramente falando, quando o Filho do Homem vier em sua glória. É a descrição. E todos os santos anjos com ele, então ele vai se assentar, ele vai julgar. E onde será esse julgamento? Na terra. Aí, vou pedir para o senhor continuar a leitura, por gentileza. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, as ovelhas sempre à direita, né? Sempre à direita, e os exatamente. Bodes à esquerda. Amém? É isso aí, tá vendo? Pega, como é que a turma fala? A Bíblia é clara. Pega a visão. Visão, isso. Pega a visão. As ovelhas estão à direita. Os bodes à esquerda. À esquerda. Isso aí. Então dirá o rei às que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí, segue? Eu creio que até aí tá bom. Porque Então, só para explicar, isso aí, irmãos, não é o juízo final. Alguns irmãos, para simplificar, aqueles irmãos que gostam de simplificar tudo, alegorizar tudo, de outra tradição, eles dizem que isso aí é o juízo final. Não, não é o juízo final. Aqui é claramente o julgamento das nações. Agora, que nações são essas? Porque quando Jesus descer na terra, claro, vai haver o Armagedon será travado entre o exército do anticristo, que é formado, claro, por exércitos de nações contrárias a Israel. Hoje, por exemplo, infelizmente, não por causa de nós, mas por causa de um posicionamento abjeto, né, de alguém que é melhor não citar o nome, o Brasil estaria entre aqueles que estão contrários, veja que absurdo, a Israel. Agora, é claro que o julgamento das nações, aí o termo no grego não é propriamente nações, mas é uma referência àqueles que estiverem lutando de fato contra Israel. Porque, é claro, vamos pensar no Brasil. O Brasil é muito grande, você pode ter aí aqueles que estão aliados com aquele que é inimigo de Israel, e você tem aqueles que são contrários. Ora, é claro que o justo juiz não vai colocar tudo no mesmo bojo. Por causa do representante, agora todos vocês vão ser condenados. Vocês são tudo bodes. Não, no Brasil não tem só bode, né? No Brasil também tem as ovelhas. Graças a Deus. As ovelhas. Então, só uma ilustração para todos entenderem. Então, é importante nós entendermos isso, que no julgamento das nações, não é que vai ser pelo posicionamento da nação, vai ser pelo posicionamento em relação à decisão consciente de se colocar ao lado de Israel ou do lado do anticristo, porque o critério do julgamento é esse. Aqui o texto é claro, que os irmãos aqui são representantes de Israel. Os bodes representam aqueles povos que se aliarão ao anticristo, ou seja, contrários a Israel. E as ovelhas são os povos à direita que não vão se aliar ao anticristo contra Israel. Por isso que Jesus diz, o justo juiz naquele dia, que será ele próprio, dirá aos que estão à sua direita, as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, porque eles vão entrar no milênio. Essas nações, esses povos, essa multidão sobrevivente do milênio, e poupada e absolvida no julgamento das nações, possui o reino.
irmão Ciro, então eles já estão salvos, porque vinde benditos do meu Pai, sim, eles vão entrar com esse status. Porque, é claro, ali não vai ter espaço para meio termo. Ou você está do lado do anticristo, ou você está do lado de Cristo. Então, ali, claro, aqueles que forem absolvidos é porque estarão naquela altura, terão entendido que preciso estar do lado de Cristo, e Israel, o remanescente ali, é também um povo que foi preservado pelo Senhor até o fim do período tribulacional. Tudo isso ficará muito claro naquele julgamento. Então não tem como a pessoa adotar uma postura em cima do muro. Não, eu não sou do anticristo, mas também não apoio Israel. Veja, se alguém tiver com o coração dúbio, claro que está do lado do anticristo. Porque com todo o conhecimento que a pessoa terá a partir do que terá acontecido no período tribulacional, não tem como ter o coração dobre, coração ali, a pessoa em cima do muro. Não, a pessoa tem que tomar uma posição. E quem tomar uma posição ali, o Senhor fala, Senhor, porque, veja, o texto é claro, nós estamos lendo. Quem estiver do lado de Israel vai estar do lado de Jesus. Porque as pessoas vão dizer, Senhor, mas quando tivesse fome e não te demos de comer, quando tivesse sede e não te demos de beber, e o que o juiz lhes dirá? Quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Ou seja, quando vocês se puseram ao lado desse povo aqui, que foi preservado, esse remanescente, vocês fizeram a mim. É o julgamento das nações. Então as nações absolvidas, os povos absolvidos, ingressam no milênio. Claro, com status, são salvos, a gente pode afirmar isso, mas eles vão ter que perseverar. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que continuar na presença de Deus, porque como nós vimos aqui, o diabo depois vai tentar e vai enganar muita gente. E aqueles que forem condenados vão se aliar ao anticristo. E aqui, veja, eu disse que o anticristo e os falsos profetas vão inaugurar o lago de fogo, e logo em seguida o lago de fogo vai receber mais pessoas, porque no juízo final, claro, os restantes que terão morrido, aqueles que já terão morrido ímpios, vão ressuscitar para o juízo final. Mas aqui, se você continuar lendo, você vê que os que estão à esquerda, o texto é muito claro, né? Versículo 40, acho que é no final, né? 44... 41. Então, 41, exatamente. O senhor pode ler, por gentileza? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então aqui não diz que eles vão morrer para ficar no estado intermediário e depois ressuscitar para o juízo final. Não. Esses aqui já terão passado pelo julgamento. Eles não precisam mais ir para o juízo final, porque já está determinado. Eles já terão passado pelo... Não precisa ter uma confirmação. Uma segunda instância. Porque eles já passaram pelo... É o mesmo justo juiz. Jesus é o justo juiz em todos os julgamentos. Então, se eles já terão passado pelo justo juiz ali, não há por que esperarem para depois serem lançados no lago de fogo só depois do milênio. Não, esses aqui, aliados do anticristo, já vão para lá também. Está escrito aqui, fogo eterno. Eles vão para lá. Vão acompanhar o anticristo e falsos profetas que já terão inaugurado o Guiena. Então veja, tudo isso que eu estou falando, olha como a questão é vasta, é para responder quem são os povos naturais do milênio. Os povos naturais do milênio, então, são esses que terão sido absolvidos junto com os judeus também, porque os judeus aí, esse remanescente, os irmãos aí dessa passagem profética de Mateus 25, 31 em diante, os judeus são os irmãos nesse grupo. Que
verdade, é um remanescente, que você lendo Apocalipse 12, você percebe que é um grupo remanescente, porque terão morrido muitos outros também. Claro, muitos vão morrer salvos, porque muitos judeus vão crer em Cristo durante o período tribulacional e vão ser mortos. Mas o grupo que sobreviver, o pequeno grupo que sobreviver, pequeno em comparação, claro, com a população mundial, mas será uma grande multidão também, esse grupo remanescente israelita vai ser o grupo protagonista do início do milênio, porque Ezequiel capítulo 40, 48 mostra que ali a cidade tem uma nova configuração, Israel, a terra prometida, vai ocupar de fato o espaço que Deus prometeu, que é desde o Egito até o Iraque atuais. Vai haver ali dentro, no miolo ali, na parte central, vai haver uma cidade quadrática, que Ezequiel diz que terá o nome de o Senhor está ali, porque é onde vai estar o Senhor, e ali haverá uma representação das 12 tribos, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. E ali o Senhor estará governando, a igreja vai estar com ele. Mas como, irmão Ciro, como que a igreja glorificada vai interagir com os povos naturais? Como nós não sabemos. Jesus interagiu, né? A palavra de Deus lança a luz. Jesus, depois que ressuscitou, ele esteve com seus discípulos. Ele não estava mais sujeito às leis da física, mas ele continuava ali interagindo com os discípulos, ele atravessava portas fechadas, ele saía de um lugar, aparecia em outro, etc. Assim, instantaneamente, no seu corpo ressurreto. E a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. Então é possível essa interação, é possível. E isso deverá acontecer. Não sabemos com que frequência, mas é claro que deve acontecer essa interação. Mas do ponto de vista natural, a igreja, ou melhor, Israel, será o povo protagonista do milênio, e haverá também outros povos, outras nações que vão povoar a terra, e vai haver nascimentos, é uma nova ordem, uma nova ordem. Mas, irmão Ciro, eu não consigo acreditar nisso, meu Deus, eu prefiro a visão amilenista. Sim, tudo bem. As pessoas sempre buscam o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil é esse, simplifica tudo, espiritualiza tudo, mas a questão é que eu não tenho permissão para isso. Quem me dá permissão para espiritualizar? Ah, não, mas a Bíblia é uma revelação progressiva. Tudo bem, eu também creio na revelação progressiva, mas mesmo crendo na revelação progressiva, você não vai encontrar margem para espiritualizar o que é literal. As promessas que Deus fez a Abraão, e a Bíblia deixa claro que a aliança é perpétua, sobre a terra, sobre o trono davídico. Claro, é fácil você querer harmonizar e forçar uma interpretação, dizendo que Cristo substituiu o templo e não sei o quê, mas a profecia de Ezequiel diz que o templo, vai haver um templo em Jerusalém, vai haver um templo, e ele vai ter dimensões que, aliás, e características que são bem diferentes do templo de Salomão. É outro templo. Irmão Ciro, os sacrifícios também vai... Veja, tudo isso é difícil, mas não é porque é difícil que eu vou simplificar. Se eu não entendo agora, tudo bem, eu vou esperar, eu me calo e aguardo, porque Romanos 8:18 diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Agora, que vai acontecer, vai. Como? Mas sacrifício para quê? Jesus não morreu por todos? Não. Sim, mas quem disse que o sacrifício ali, ele vai ter o propósito de... Essa função, né? Não, o sacrifício ele é um memorial e tal, e tem que entender isso. Mas não há tempo de entrar em todos esses pormenores, mas eu creio que o que eu falei foi para lançar luz aí sobre essa questão de quem serão, né, os povos naturais no milênio. Muito bem, nós temos outras duas questões que vão ficar para a próxima aula, né? Os salvos que estiverem vivendo e os salvos do período milênio com os que morrerem, para onde irão a sua alma, seu espírito? Inclusive, outros irmãos fizeram uma pergunta parecida com essa na aula de hoje, está devidamente arquivado. Nós já estamos vivendo o milênio
ou ainda vamos viver na segunda vinda de Cristo? É outra pergunta que vai ficar para a próxima aula. Veja só que maravilha! Você não pode perder a aula de número 184 da próxima semana. Queremos aqui dar a oportunidade ao pastor Ciro para as suas considerações finais. Nós vamos orar ao final pela saúde do pastor Evandro. O milênio é um assunto que dá pano para manga, né? Mas tem muita coisa que a gente não tem como explicar. A gente, na verdade, faz um esforço, uma tentativa, porque como a Bíblia é análoga, há coisas que a gente consegue entender, mais ou menos. Mas a gente tem que esperar, irmãos, não tem jeito. Tudo que, na verdade, é preciso entender, a gente estuda a escatologia, mas a gente não pode ir além do que está escrito. Então, tudo que vai acontecer a partir do arrebatamento da igreja, para nós, é um mistério. Porque nós vamos estar em outra dimensão. Mas tem coisas que estão escritas e a gente pode afirmar que vão acontecer. Agora, como? Vamos esperar, né? Então eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos, foi um privilégio para mim participar dessa aula de número 183, que maravilha, e que todos sejam abençoados por Deus. Eu quero que Deus abençoe, eu quero pedir a Deus que abençoe a todos, abençoe os nossos irmãos em Apucarana, pastor Hércules, irmã Eliane, toda a equipe, abençoar os nossos professores, né, e alunos. E falando em professores, a gente manda uma saudação especial para o professor Evandro, né, por quem vamos orar agora no final. A gente sempre cita o irmão Evandro, os irmãos talvez fiquem pensando, quem é esse Evandro? O professor Evandro é uma pessoa muito especial, ele é um professor nosso, né, faz parte da família CETAD, como professor, como grande incentivador do ensino no Brasil, um grande ensinador que foi acometido de um problema na sua garganta, um problema grave, mas Deus lhe tem dado graça, ele tem superado, tem passado por uma grande luta junto com a sua esposa, né, irmã Pérola, né? Isso. O nome dele é Pérola mesmo, né? Não é apelido não, né? Não. Eu nunca... Ele chama de Pérola Rara, né? Mas o nome dele é Pérola mesmo, né? É um nome bonito. Então a irmã Pérola tem sempre orado, pedido orações, e a gente também tem orado pelo pastor Evandro, e crendo que toda essa luta que ele está passando é porque Deus tem uma grande obra na sua vida, porque ele foi levantado por Deus, né, como um ensinador da palavra do Senhor. E gosta muito da área da escatologia também, né? Pois é. Gosta muito da área da escatologia também. Grande escatólogo. Maravilha. Pois bem, ele falou que poderia mencionar, o pastor vai começar sessões de radioterapia, né, para complementar o tratamento do câncer de tireoide que ele teve. Mas Deus certamente tem planos, tem propósito nisso tudo, e o que a gente faz é aguardar em Deus, né, pastor Evandro? O irmão sabe exatamente daquilo que eu estou falando. A gente fica aguardando em Deus e sorrindo na medida do possível. Deus é bom, Deus cuida das nossas vidas, Deus cuida das nossas coisas, né, de tudo aquilo que envolve as nossas vidas. Essa é a nossa confiança. E seguimos avante, firmes, né, nesse sentimento, nesse propósito e nessa fé. Eu até disse outro dia, se o irmão me permite, né, que a gente não costuma, né? Eu, por exemplo, não tenho esse costume, eu vejo que os irmãos também, o pastor Hércules, o pastor Evandro, a gente não tem costume de colocar coisas negativas. Claro, há excepcionalidades, mas tem pessoas que usam a rede social, parece que para trazer coisas pesadas, aquela coisa triste, né? E a gente... o que eu quero dizer com isso é que todos nós temos problemas, né? Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por enfermidades, e embora a gente não exponha muitas vezes, mas o que a gente pode dizer é o que a Bíblia diz, não é? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. E também diz a Bíblia, veja os vossos costumes ser avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. E com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem.
Maravilha! Com isso, vamos orar e vamos encerrar a nossa aula de hoje, agradecendo desde já a cada um dos irmãos e irmãs de todas as regiões do nosso Brasil que esteve conosco acompanhando a nossa aula, a de número 183. Amado Deus, nós te bendizemos, agradecidos pela vida, pela saúde e pela sustentação que o Senhor tem nos dado. Nós temos colocado o propósito de intercedermos a favor da saúde do pastor Evandro, e neste momento nós também o apresentamos diante de ti. O Senhor conhece todas as questões que ele está ligado à sua saúde e ao tratamento que ele está se propondo a fazer. Derrama a tua bênção sobre a sua vida, dando pronto restabelecimento, curando o teu filho para a glória e para a honra do teu nome. Nós oramos a ti, porque cremos e confiamos na resposta inabalável a esta questão que a ti apresentamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. O Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. Quarta-feira próxima aqui no Instagram CETAD, vamos estar ao vivo. Lembrando que esta aula fica salva aqui no Instagram, mas também ela estará sendo disponibilizada no nosso canal CETAD no YouTube. Os irmãos que estão conosco devem procurar aí se empenhar, se esforçar. O pastor Ciro tem feito um trabalho a respeito do livro de Apocalipse, tem feito um trabalho abençoado que está sendo publicado no seu canal Ciro Zibord no YouTube. Você assista, aproveita a oportunidade e aprenda. O aprendizado é algo que ninguém rouba, ninguém tira de você. Então vamos lá aprender mais para servirmos melhor ao Senhor. Pastor Ciro, Deus abençoe. O Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, a esposa, a filha, que o nome de Jesus seja glorificado. A paz do Senhor a todos. Amém. Deus abençoe.